Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à primeira aula de C Sharp aqui pro meu canal no YouTube. Eu vou criar uma playlist de vídeo para vocês, ensinando do básico até o intermediário ou avançado, como quiser chamar. A primeira aula de hoje a gente vai dar só uma apresentação básica sobre o C Sharp, então eu já estou aqui dentro do C Sharp, mas eu vou deixar no link do vídeo como você faz para fazer o download do Visual Studio, que é a melhor ideia para programar em C Sharp, na minha opinião, é muito boa. Mas também tem como usar no Visual Studio Code, né? Que é o azulzinho que as pessoas conhecem mais, é bem tranquilo mesmo. Eu deixo o tutorial para vocês, tá bom? Na descrição. Então, vamos começar, tá bom, pessoal? C Sharp é uma linguagem orientada a objeto, desenvolvida no ano de 2002 pela Microsoft. Então, o C Sharp ele é sustentado pela Microsoft, a Microsoft dá todo o suporte para essa linguagem e utiliza essa linguagem. Não só a Microsoft, mas diversas empresas utilizam, como a Dell, sites como Stack Overflow e várias outras grandes empresas utilizam, né? E o mercado de TI utiliza bastante C Sharp, uma linguagem bem requisitada, porque ela nunca deixou de ser atualizada, ter novas funcionalidades. Todo ano ela recebe atualizações de novas funcionalidades, então muita coisa nova chega diária, anualmente, né, no C Sharp, no .NET. Então é isso. Então, C Sharp, linguagem de programação, é orientado a objeto. Então, o paradigma onde você programa em C Sharp é orientado a objeto, onde você tem classes, você tem métodos, mas por enquanto eu não vou falar disso, tá bom, pessoal? Eu vou falar o inicial, o básico. Depois a gente vai avançando, aí a gente consegue entender esse contexto aí do o que é orientação a objeto. Mas saiba que o C Sharp é orientado a objeto. Bem, é uma linguagem fortemente tipada, e inclusive hoje é o tema da aula, tipos. Hoje a gente vai comentar sobre os tipos que a gente tem aqui no C Sharp, não todos, porque são muitos, mas a gente vai falar dos tipos básicos para vocês conseguirem manipular os dados, assim, conseguir ver de uma forma geral como que funciona isso, tá bom? Eu vou deixar também o link aqui da documentação da Microsoft falando o melhor de todos os tipos, porque uma coisa que vocês vão pegar com o tempo é que a documentação da Microsoft é muito boa mesmo, e ajuda pra caramba quando você não sabe algo ou você quer entender, ter um overview sobre algum assunto, muito provavelmente vai estar na documentação dele certinho, explicando. Então é isso, pessoal, vamos começar a aula de hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, tá bom? Então é isso, vamos começar. Então, como eu falei, o C Sharp é uma linguagem fortemente tipada. Então, tudo aqui no C Sharp tem tipos. Então, por exemplo, vamos começar com um muito básico que todas as linguagens têm, que é o tipo inteiro. Então, aqui, para você criar uma variável, você explicitamente tem que escrever o tipo dela. Então, por exemplo, int, o nome dela, número, pronto. A gente acabou de criar uma variável do tipo inteiro chamado número. Aqui está verdinho porque está falando, ó, a variável número está declarada, mas nunca é usada. O Visual Studio dá bastante desses avisos que ajudam a dar uma contextualizada. Então é isso, tá bom? Não é erro, é só porque a gente declarou, mas não está usando em nenhum lugar. Então aqui, criando uma variável, vamos agora atribuir um valor, inicializar essa variável. Então beleza, inicializamos essa variável com o valor 10, porque 10 é um valor que cabe no tipo inteiro, é um valor do tipo inteiro. Então o C Sharp não permite, por exemplo, isso aqui. Oi. O C Sharp não permite você atribuir para um tipo inteiro que você explicitou aqui, atribuir uma string. Então ele vai falar: não é possível converter implicitamente tipo string em int. Então aqui a gente tem que lidar com os tipos certos para conseguir manipular. Então aqui já comecei mostrando o primeiro, né, que é o int. Vou mostrar outro bem basiquinho chamado short, que é curto, né, em inglês. Então a gente tem aqui número pequeno que recebe 10 também.
A gente tem o long, que é um número grandão. Número grande recebe esse valor. A gente também tem outros tipos, como por exemplo o char. Vamos colocar aqui sexo. Recebe, por exemplo. A gente tem outros como por exemplo o bool, que é o booleano. Então, estado. O nome da variável é estado. Qual é o estado dessa variável? Ela é ligada. Ela é verdadeira. Ela está ligada. Então é true. A gente tem o short, long, char, bool. A gente tem outros tipos aqui também para trabalhar com pontos flutuantes. Então a gente tem o clássico float, número real. Então a gente especifica aqui, ó, float recebe 10.4. Vou dar o ponto e vírgula. Vocês já estão conseguindo ver aqui na tela que já deu um sinalzinho de vermelho. Então aqui temos um erro. Vamos ler o que está falando esse erro. Literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente no tipo float. Use o sufixo f para criar um literal desse tipo. Então vou traduzir aqui para vocês. Galera, quando a gente tem três tipos de dados para trabalhar com números reais. A gente tem o float, a gente tem o double, a gente também tem o decimal. Vou explicar para vocês aqui. Mas antes, vamos consertar esse errinho. Então, o que a gente precisa fazer aqui para o tipo float for aceito? A gente precisa colocar o sufixo f. Então, a gente coloca um f aqui na frente para especificar, ó, é do tipo float. Eu vou explicar por que a gente tem três, mas entendo que eu vou colocar aqui numa ordem de capacidade de computacional. Então, por exemplo, tipo double, número real double. O número real double, a gente está colocando aqui o double, a gente vai colocar um valor 40.50. Opa, o tipo double, ele não está reclamando, ele não está falando do que o tipo double precisa de um sufixo. Por que o tipo double não precisa de um sufixo? Todo valor ponto flutuante aqui, por padrão, ele já é um double. Então a gente não precisa especificar que ele é como se ele é o padrão de um ponto flutuante. O float, ele tem uma capacidade menor de casas decimais. E o double, ele está no intermediário. E a gente tem mais um, chamado decimal. Vamos chamar o decimal de número real decimal. Vamos atribuir um valor para ele. Ele está dando outro errinho. Se a gente passar aqui o cursor em cima, o Visual Studio sempre fala para a gente onde está o erro. Então aqui, ó, literal do tipo double não pode ser convertido implicitamente no tipo decimal. Use o sufixo m para criar um literal desse tipo. Então tá bom, a gente coloca um m aqui na frente, pronto, parou de dar erro. Agora eu vou explicar para vocês, né, por que a gente tem que colocar esse sufixo. Então o float a gente coloca esse sufixo no final, o f, que representa float mesmo. Porque o tipo padrão é o double, e o double não precisa de um sufixo. Os outros precisam para especificar, não, eu quero um float, não, eu quero um decimal. E aí, por que o decimal ele pede um M? O M é por causa que vem de money, dinheiro. O decimal ele foi feito para você trabalhar com uma precisão muito grande. Então, ele é ideal para quando você está lidando com dinheiro, com cálculos que precisam de uma precisão bem maior do que o comum. Como, por exemplo, no float, que é o básico. E aí os outros vão subindo, né, a quantidade de casas decimais após o ponto ou vírgula, né, que a gente tem aqui. Então esses são os tipos que a gente usa para valores reais, float, double, decimal. Bem, aqui são os tipos padrões que eu tenho para vocês, então a gente consegue trabalhar com esses carinhas aqui e desenvolver praticamente tudo que a gente desejar. E o tipo string não está aqui porque o tipo string ele é um caso à parte que eu vou explicar para vocês depois o que é uma string e por que a string não é um tipo padrão, que a gente chama aqui no C Sharp de built-in. Tipos padrões são tipos em que já vem dentro da linguagem, são tipos primitivos da linguagem,
e eles são alocados na memória num espaço chamado stack. Depois eu vou comentar com vocês também o que é stack e o que é heap. A gente tem dois tipos de local na memória onde uma variável é armazenada. Na stack, a variável ela é armazenada num espaço menor, porque o tamanho dessa variável ela é menor. Então ela é armazenada na stack, onde depois de um tempo ela é descartada através do gerenciador da linguagem. E a gente tem a heap, onde é usado em outros casos como por exemplo em objetos, que a gente vai ver em orientação a objetos sobre isso. Mas saibam que todos esses tipos que você está vendo aqui, eles são tipos padrão, built-in types, eles são tipos primitivos e também eles são armazenados no local da memória chamado stack, tá bom? Vou deixar para vocês nos comentários do vídeo alguns links que vai dar uma visão geral para vocês sobre tudo que eu falei aqui na aula e vocês vão poder entender melhor. Eu só vou dar uma contextualizada para vocês, para não ficar só em minhas palavras e também ficar confuso. Mas aqui, ó, vamos, por exemplo, pegar o short. Vamos escrever short ponto. A gente já tem, quando a gente faz a invocação, a gente coloca o ponto, ele traz todas as opções disponíveis que a gente tem para manipular aqui. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, max value e min value. Então, quando a gente está trabalhando com o tipo short, esse é o valor máximo, são 32.767. É o valor máximo que a gente tem do short. Max value, 32.000. Min value, menos 32.768. Então aqui, ó, a gente consegue ver o valor do short. A gente também consegue ver o valor de um inteiro. Então é int.max value. Aqui, ó. Max value é esse valor aqui. É bem grande. A quantidade total que a gente consegue armazenar um valor dentro de um inteiro. E o min value a gente consegue ver aqui também, ó, esse valor aqui, ó. Beleza? A gente também tem o long. O long, ele é, como o nome diz, ele é longo. Então aqui, ó, max value. Esse é o valor que a gente consegue armazenar no long. É um valor bem grande comparado ao inteiro, e o short é muito grande mesmo. E aqui, o valor mínimo que a gente consegue armazenar. Esse valor aqui, ó, o valor mínimo. Então, aqui, passando uma visão geral para vocês em relação aos tipos básicos que a gente tem no C Sharp. Vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês também. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver, ó, tipos numéricos ponto flutuante. Aqui, ó, galera. Então a gente consegue ver informações como aqui, ó, o float, ele tem um intervalo aproximado com esses valores aqui, uma precisão de 6 a 9 dígitos, e esse é o tamanho dele. O double tem um intervalo aproximado com essas informações aqui, ele tem uma precisão de 15 a 17 dígitos e ocupa 8 bytes. E o décimo, que eu comentei com vocês, ele tem uma precisão muito maior, e é bom quando você precisar de um cálculo específico que tenha um resultado maior. Então aqui, ó, uma precisão maior, aqui é um intervalo aproximado, e aqui a precisão de 28 a 29 dígitos e ocupa 16 bytes. Então aqui, para não ficar só nas minhas palavras, vocês puderem entender também, né, qual é a função da gente ter 3 tipos de valores para armazenar números reais. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo que vocês instalem o Visual Studio e escrevam, criem variáveis dos tipos que eu criei aqui e de outros tipos também, que eu vou mostrar, vou colocar na documentação ao lado do comentário. E aí, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado. E é isso. Até a próxima, tá bom? Valeu, galera.